seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Aqui é o lugar onde a gente fala como a escrita pode trazer benefícios para a sua vida, enquanto benefícios de bem-estar, relacionamentos e até de trabalho. Você talvez não me conhece, você chegou aqui agora. Meu nome é Letícia Radaik, sou expert na escrita, já trabalho com esse assunto há mais de 10 anos. E tenho tido grandes resultados e experiências, até que eu decidi abrir um instituto, onde hoje eu treino e capacito diversos alunos para entrarem nessa área, para se tornarem profissionais de alto valor no mercado e trazendo aí um conhecimento diferenciado para qualquer carreira, seja qual for ela. E claro que a primeira pessoa a beber dessa água é quem estuda. Afinal de contas, você escreve, eu escrevo, e as pessoas com o qual você vai trabalhar como instrumento, né, que também escreve, vão te ensinar muito acerca de relacionamentos e você vai ver a vida de uma maneira diferente. Para que eu conseguisse ensinar as pessoas melhor, o que eu fiz? Criei uma metodologia de aplicação para que você consiga fazer isso de uma forma rápida, direta, objetiva. Afinal de contas, se você só comprar um livro e ler, aquilo vai ser só uma leitura. Como faz para colocar a mão na massa? Como faz para você trazer resultados? Então, hoje, a gente vai falar de um assunto muito interessante, um assunto que, em especial, fala como é a aplicação da estudo da escrita dentro de uma empresa. Para que que serve? Como que pode ser utilizado? E você aí que está de repente trabalha com RH, é um gestor e tem interesse em ter um diferencial na sua carreira, aproveita esse vídeo porque você vai gostar de coisas que eu vou te falar aqui e vai tornar o teu olhar mais especialista e muito mais preciso, assertivo ao contratar um candidato, a selecionar uma pessoa que realmente tem a ver com a empresa e até em relação a que valores, será que é uma pessoa que vai ser leal? Será que ela vai ser honesta? Será que ela, qual que vai ser as atitudes, quais vão ser as atitudes desse candidato no longo do tempo? A disciplina que eu utilizo para fazer isso se chama grafologia, é o estudo da escrita. Através desse estudo, é possível a gente entender como uma pessoa pensa, sente, age, as suas habilidades, competências, e você precisa entender que esse é um estudo feito há mais de 400 anos. É incrível que talvez você nem sabia disso, né? Aliás, aqui no Brasil está crescendo cada vez mais a quantidade de empresas que vêm procurar para fazer esse trabalho. Né? Os alunos vêm recebendo cada vez mais solicitações porque precisam de um atendimento. Os empresários, as empresas querem selecionar um candidato de uma forma mais assertiva, direto ao ponto. Por quê? Se você seleciona errado, além dos problemas que vêm aí ao decorrer dessa atitude de uma má seleção, a pessoa tem que ensinar outro de novo, vai mandar embora, aí é gasto mandando, demitindo o colaborador, contratar outro, e isso demanda tudo muito tempo. Hoje a gente precisa de ser mais assertivo e também desenvolver as pessoas dentro de uma equipe. Tudo isso através da escrita você consegue. Se você acabou de chegar aqui, ó, lembre o seguinte: se inscreve no canal. É só você clicar aqui embaixo. Aqui embaixo tem um inscreva-se, clica aqui e já fica a par, porque toda vez que eu postar algum vídeo você vai receber. Só uma coisa, o YouTube, ele gosta muito que você comente, então não adianta só se inscrever, você tem que dar um joinha e escreve alguma coisa, me conta aí, puxa, gostei, qualquer interatividade que você faça aqui no canal, isso auxilia não só o canal a crescer, mas também para você poder divulgar para outras pessoas, porque esse conteúdo vai aparecer cada vez mais para você e para as pessoas que têm interesse nesse tema. Hoje a gente vai falar sobre o estudo da escrita dentro da empresa. E se você está errando nas contratações, aqui está a resposta do porquê que você está errando, verdade? Né? Vamos lá, então? O estudo da escrita, ele é enorme, né? E cada vez isso se torna cada vez mais procurado pelas pessoas. É difícil falar aqui para você a quantidade de áreas que o estudo da escrita pode ser útil, porque cada tempo que passa, surgem novas aplicações, novas experiências, em especial, por exemplo, agora na área médica. O médico também consegue antecipar problemas e até pegar patologias antes mesmo de elas estarem presentes, porque aparece na escrita, tá? O estudo da escrita ele vem se tornando cada vez mais interdisciplinar, né? E aí faz com que o profissional, né, o aluno que procura uma formação profissional, ele se capacite em se especializar, porque são tantas áreas de aplicação que você imagina,
a gente tem o médico, ele é o clínico geral, e tem o médico que ele é especialista em estômago, o outro é especialista na parte ocular, né? Então, qual que é a especialidade? Quanto mais você estudar de algo vinculado a um ponto, mais você vai saber como lidar com aquilo. E o estudo da escrita, ele é muito amplo. Quando você está analisando, fazendo uma avaliação da escrita daquele indivíduo, você vê aspectos bastante globais. Por exemplo, como o comportamento, como a pessoa age, como ela tem uma tendência a tomar decisões, se ela tem uma estabilidade de humor, se ela vai ser tá disponível no momento que você precisa. Mas essas avaliações todas, elas são bem interessantes quando você olha de uma maneira global. Quando a gente está falando de empresa, quando a gente está falando desse estudo voltado para a seleção do candidato certo, é muito importante que o profissional se especialize. Por quê? Você vai chegar numa empresa, assim como, por exemplo, na medicina, né? São muitas aplicações. Então, não quer dizer, por exemplo, que uma pessoa tem uma nuance, né, um sintoma, que ela vai desencadear uma doença necessariamente, na verdade. Se ela tem uma predisposição genética, não quer dizer de fato que ela vai se tornar diabética, porque o pai ou a mãe é, né? Mas se aquele ponto estiver mais ressaltado, se aquele sintoma tiver maior, pode ser que ela realmente esteja caminhando para. E quem vai conseguir fazer esse diagnóstico preciso? Quem vai conseguir colocar um candidato certo no lugar certo? Aquela pessoa que domina essas nuances, esses detalhes. O estudo da escrita é uma das especializações mais complexas da psicologia. Frequentemente, ele é tema de pós-graduação para psicólogos, para médicos, como acontece na Europa, na Suíça e na Alemanha. Na Itália, por exemplo, na Universidade de Urbino, que eu fui lá visitar, existe uma escola com várias licenciaturas dentro do estudo da escrita. Você pode se especializar desde para a área forense até para a área de orientação familiar e seleção de candidatos. Então, se a gente está falando de utilizar esse conhecimento dentro de uma empresa, você precisa entender que a escrita ela é uma forma de psicodiagnóstico, né? Quais são esses testes? A pessoa projeta uma imagem e aí ela vai lá e escreve. Por exemplo, o palográfico, que é o teste, né, de fazer aqueles tracinhos. Ou então, um teste de um determinado uma nomenclatura, se a pessoa, o teste DISC, ou o teste da personalidade introvertida, extrovertida, todos esses testes, eles são bastante abrangentes, né? E dentro da empresa é a mesma coisa. Por exemplo, dentro de uma pessoa introvertida ou extrovertida, como realmente aquela pessoa vai se sair dentro daquela área que é necessária? Quer dizer que todo introvertido ou extrovertido vai ser bom? Imagina que nós estamos falando de uma área de vendas. Então você deve estar pensando, claro, um vendedor tem que ser extrovertido. Nem sempre. Por quê? Depende da área que esse vendedor vai trabalhar, depende do que ele vai vender, depende de local onde ele vai trabalhar, com quem ele vai falar, depende do estilo da empresa. Tenho diversas pessoas que me procuram na internet que me dizem assim: Letícia, nossa, não fui selecionado no banco X, mas fui selecionado no banco Y. Aí esse negócio da estudo da escrita não funciona nada. Funciona assim, é que você que não sabe. Por quê? Na escrita, você vai identificar os comportamentos. Não quer dizer que esses comportamentos que você tem é o que o banco X busca. Talvez aquele banco que te negou a tua entrada é porque ele busca comportamentos que estejam alinhados à política dele, que não necessariamente é o mesmo do outro banco, porque cada empresa, cada organização, cada sistema tem uma série de valores. Esses valores têm que estar alinhados. Você já ouviu falar, por exemplo, que no Google eles têm um estilo de trabalho muito aberto. Lá, muitas pessoas têm vontade de trabalhar lá até, né? Porque o estilo, o trabalho, o dia a dia deles é de muita criatividade. Então, eles trabalham em mesas mais ao ar livre, eles têm outros tipos de relação mesmo com a execução de um trabalho. Enquanto, por exemplo, se você pegar a IBM ou se você pegar empresas de tecnologia, ela tem um outro olhar, tá? E aí você pode pegar a mesma função nessas empresas, vai ser diferente. Por quê? O candidato ele tem que estar alinhado, em especial, isso é pesquisa, está na internet, está no Google, você pode pesquisar o quanto você quiser.
As empresas, o que conta mais, se um colaborador vai ser assertivo e vai ser coerente, é o seu sistema de valores, seu sistema de crenças, que tem que estar muito alinhado com a empresa. Então, não se trata de você ver que uma pessoa é disciplinada, então eu posso contratar ela para ficar na recepção atendendo as pessoas, ou que ela é organizada, então eu vou colocá-la no estoque. Não é só sobre isso. Dentro do campo organização, existem várias nuances. Um ser humano não é preto ou branco. Eu costumo falar sempre essa frase e vou repetir aqui para você. Você não é um traço, você não é um número, você não é uma estampa. Cada um de nós tem uma maneira de ser e que é impressionante. Senão, as escritas, elas seriam muito fáceis de você. Eu pego esse formato que está no livro, parece a sua escrita. Então, você é assim, assim, assim. Não tem uma fórmula única. Por quê? O que vale é o conjunto. É como a gente vai conseguir colocar tudo isso dessa maneira. Por isso que os testes projetivos na Europa estão cada vez mais caindo. Só para você ter uma ideia, o estudo da escrita, ele está em primeiro lugar no processo seletivo de recrutamento e seleção na Europa. Em especial, por exemplo, foi feita uma pesquisa da Universidade de Berna, e aí eles fizeram uma enorme amostragem das empresas suíças e se constatou que ó, a escrita dos candidatos como método de estudo, né, usando a escrita, essa análise que foi feita, foi usada em 67% das contratações, muito à frente dos outros testes que foram feitos, que, por exemplo, os testes projetivos, né? Então, como a gente pode perceber, a ferramenta da escrita, ela é uma boa para você conseguir identificar o recurso humano que você tem diante de você, tá? Mesmo que a gente está falando de posições semelhantes, não é a mesma coisa. E não é de hoje que isso é utilizado. Na Europa, isso aí já é mais de 400 anos. Inclusive, a Sociedade de Grafologia Francesa, ela tem muito desenvolvido nessa área, né? Uma das escolas mais renomadas, reconhecidas e que a gente está sempre em contato para saber o que está ocorrendo lá, tá? Então, por que é tão importante o estudo da escrita para o recrutamento e seleção? Porque reduz custos, só por isso. Porque quando você se vai contratar um candidato e você não tem essa ferramenta de psicodiagnóstico através da escrita, o processo se torna, primeiro, mais lento, tá? Então, vamos supor, você tem uma vaga, mas você vai fazer um recrutamento, vai vir 20 pessoas, 10 pessoas, aí você vai ter que passar por todas as 20 ou todas as 200, se tiver, que tem processos que são muito mais exaustivos, muito maiores, né? Tem empresas multinacionais que esse processo é enorme. E aí você vai ter, sem a ferramenta do psicodiagnóstico pela escrita, você vai simplesmente ter que olhar tudo isso, tá? Enquanto que a psicologia da escrita, o estudo da escrita, vai fazer com que você entenda qual desses você vai olhar, qual dessas você, com o manuscrito na mão desses candidatos, você vai ver que, por exemplo, desses 200, vai sobrar 50. Desses 50, você vai aplicar um novo tipo de filtro. E aí você vai andar muito mais rapidamente. Isso evita custos e a demora com você preencher a vaga, por exemplo, com um candidato que tem a ver. E também aquele monte de teste psicotécnicos que a pessoa acaba tendo que fazer. Com o estudo da escrita, você até pode, se você for um headhunter ou você quiser entrar nessa área, você consegue ser muito eficaz, principalmente para quadros de seleção de liderança, de seleções onde se requer tomada de decisões, são cargos altos, né? Então, a precisão aumenta demais, você fica muito eficaz. Essencialmente, você vai olhar e vai saber as tendências e predisposições desse candidato. Na parte, por exemplo, de você saber qual que é o gosto concreto daquela pessoa, qual é a atitude dessa pessoa que pode minar a organização ou ele mesmo, né? Quais são os determinados gostos que essa pessoa tem? Será que, por exemplo, é uma pessoa que, embora ela seja introvertida, muitas vezes ela evita demais tomar decisões? E aí você precisava de uma pessoa mais focada, só que ela não decide.
E aí você, sem saber, sem ter o estudo da escrita, você só conseguiu ver uma nuance, uma faceta, né? Imagina que a nossa personalidade é como uma esfera, então você só vê esse pedaço. Agora você não vê que atrás desse pedaço tem uma outra parte que talvez não esteja desenvolvida. Então, o estudo realmente da escrita é a ferramenta essencial para quem quer fazer uma seleção assertiva. Não é só se tornar um grafoanalista, para que você possa aplicar dentro da área de recursos humanos, você tem uma série de filtros, né? E esse filtro vai te ajudar a, por exemplo, a saber qual que é o temperamento do candidato, você vai conseguir saber se esta pessoa ela pode atuar numa área de confiança, por exemplo, áreas que vão ter dinheiro envolvida, né? Se é uma pessoa leal. Então, tudo que está escondido atrás daquela do caráter, né? Daquela personalidade, na verdade, que mostra, aqui atrás você consegue revelar e saber o que está ocorrendo. Então, essas conclusões você vai conseguir chegar à medida que você se tornar um expert na escrita e especializado em tal área. As especializações que tem dentro do meu instituto são desde né, psico da pessoa entender a parte psicológica, embora não seja a psicologia, mas você vai entender o psicodiagnóstico, você vai entender como aquela mente funciona, uma formação inicial, você vai entender a patologia, na grafia, como aparece uma patologia, na grafia, como se diz, por exemplo, que uma personalidade ela é tendenciosa a criar uma dificuldade maior e lá na frente ter um grande problema. Na semana passada, eu falei sobre um caso forense, né? Um caso do assassinato da Daniela Pérez, que a gente viu há uns anos, há 30 anos atrás, e que está agora muito falado, está sendo muito falado. Eu vou até deixar um link aqui no vídeo para você, se você não assistiu, para você assistir. Então, veja só, a Glória Pérez, ela disse que perguntaram para ela, mas como você contratou o Guilherme de Pádua para ele fazer par com a Daniela? Aí ela falou assim: tava lá nos currículos da Globo e eu chamei ele porque tava lá. Foi isso. Então, se você só consegue identificar que aquela pessoa, por exemplo, artista, atores, né, são pessoas que já se espera que ela goste de uma projeção dela, né? Porque ela quer ser famosa, porque ela quer destaque. Só que como que você vai saber se esse destaque, esse desejo de ser famoso vai fazer com que a pessoa cometa um ato tão brutal quanto um crime? Tudo isso para atingir o objetivo do sucesso e ser visto como o personagem principal. Guilherme de Pádua tem características muito fortes de psicopatia, de outros transtornos, não só essa, mas você depois assiste esse vídeo que você vai entender um pouco melhor. Então, não adianta só você identificar que a pessoa fala, ele é um bom ator porque ele fala, porque ele é extrovertido, então vamos selecionar esta pessoa. Aí você vai lá, identifica na escrita, realmente, na escrita mostra que são movimentos mais abertos, mais voltados ao público. Aí você pensa, claro, ele é um ator, óbvio que ele é um artista. É lógico que ele vai ter este traço. Agora, aonde é que esse traço é um problema? Que é isso que eu estou falando. Você consegue ver dentro da grafologia no recursos humanos, o especialista do grafologia dentro da gestão de RH, ele consegue ver essa tendência no longo prazo e saber que não é interessante contratar essa pessoa para estar ali no meio das outras. Porque, afinal de contas, vai colocar em questão, né, o desenvolvimento da empresa. A empresa tem um objetivo. Qual que é o objetivo? O objetivo de uma empresa é ganhar dinheiro. Né? O objetivo da empresa não é desenvolver as pessoas, a menos que seja uma empresa de desenvolvimento de pessoas. Mas os objetivos da empresa, a empresa tem metas, a empresa tem processos, a empresa tem objetivos concretos a a chegar. Né? Claro que dentro desse ambiente vai ter um departamento, geralmente, né, no desenvolvimento de pessoas, para desenvolver essa turma. E isso precisa acontecer. Mas a empresa não é um canal de vamos cuidar da mente da pessoa, porque não se trata disso. Então, quando a gente faz a análise, o recrutamento, a seleção dentro do RH,
né, a grafologia dentro da empresa, isso precisa ser muito saber fazer, né? Precisa ser colocado em pauta, porque vai te permitir avaliar com toda a certeza a questão de lealdade, honestidade, as reações desse candidato no processo dos anos da empresa que vem pela frente. Dentro dessa especialização de grafologia para recursos humanos e gestão de pessoas, eu ensino também a parte do professiograma grafológico. Na grafia, a gente faz uma espécie de avaliação, tá? Que é como que a empresa pode aplicar as qualidades que esse candidato tem dentro do ambiente dela, tá? Então, como eu falei desde o início, a grafia, o estudo da escrita, ele é muito amplo. Se você não tem esses parâmetros, vai ficar, a pessoa vai saber, por exemplo, exatamente isso como eu te falei. Ah, tá bom, ela tem uma projeção social, porque é um ator e etc. Mas não, olha só o que é possível você saber dentro do professiograma grafológico. A relação em relação ao trabalho. O tipo de cargo vai ser analisado, né? No caso de um estudo de orientação para o trabalho profissional ou processo seletivo de candidato, vamos supor, o gerente, o subordinado, isso é mencionado. Se essa pessoa vai ter um grau de responsabilidade, tá. Qual é essa responsabilidade? Não, vai ser, Letícia, esse candidato vai trabalhar sozinho, ele não vai ter que ser subordinado a ninguém. Ou não, esse candidato vai ser subordinado. Ok. Quem vai ser o chefe dele? Como que é essa relação? Ah, não, ele vai ser subordinado ao diretor da América Latina. Ou não, ele vai ser subordinado somente ao dono da empresa. Então, a pessoa que ele vai se reportar é o dono. Aí, dentro do estudo da escrita, você vai identificar no RH se a pessoa tem condição de cumprir o que se é esperado. Outra coisa também, por exemplo, é número de responsáveis. Imagina que esse candidato que você está selecionando, ele vai ter que cuidar de mais um grupo de 30 pessoas. Será que ele vai ter condição de lidar com 30 pessoas, embora ele seja uma pessoa comunicativa? Será que ele gosta dessa área? Eu tenho muitos exemplos, e na Quinta da Escrita eu pretendo contar isso para vocês. São casos práticos reais que as empresas me procuram. Por exemplo, é um caso real que eu tenho para contar, mas eu não vou falar hoje, não, vou falar na quinta. Lá, esse caso é que a pessoa ela esperava que esse exímio, né, colaborador que já trabalhava na empresa pudesse passar para uma supervisão, né? O dono da empresa, ele queria dar uma oportunidade de ascensão profissional para essa pessoa, porque afinal de contas era uma pessoa de muitos anos de trabalho. E ele fez esse movimento sem fazer o estudo adequado da escrita. E aí o que aconteceu? Não deu certo. Então, além de ele perder um colaborador, porque essa pessoa quis se desligar, porque foi muito para ela, ele ficou indignado, porque ele falou: como, Letícia, que uma pessoa não aceita um avanço profissional? Para quem não entende essa parte dessas nuances, parece realmente que a pessoa não quis evoluir, e não é isso. Cada pessoa, cada ser humano tem uma facilidade ou uma dificuldade em determinados campos. E não quer dizer que aquilo que você vê, porque a pessoa às vezes seja mais disciplinada e consiga conduzir algumas atividades na empresa, que ela vai ganhar uma supervisão e que isso vai continuar igual. Porque cada pessoa tem uma maneira de ser. Às vezes, essa pessoa pode ser que ela não goste de mudanças, ou o que foi preterido para que ela fizesse mexeu ali num valor muito grande dela. Lembra que eu falei? As vagas, elas são iguais em vários lugares. Várias empresas têm vendedores, várias empresas têm recepcionista. É igual para todo mundo? Não, não é igual para todo mundo. Porque tem que estar alinhado com as questões da pessoa. E isso onde você vai saber? No estudo da grafia, vinculado à parte de gestão e recursos humanos, com certeza. As funções desempenhadas também, ou que precisam ser feitas por esse cargo que a pessoa vai atuar. Imagina que nesse caso,
esse supervisor, o que era esperado que ele desempenhasse, o que que era? Que ele lidasse com as pessoas, que ele conseguisse, da mesma forma que ele era organizado e disciplinado, organizar as tarefas de todo mundo, porque afinal de contas, se ele fazia isso para ele, né? Então foi assim que se foi pensado que poderia funcionar. Então, será que a pessoa vai ter essa condição ou não, né? As competências que são exigidas para esse cargo que está tendo essa oportunidade, quais são essas competências, né? Nós temos as funções, habilidades, competências, tudo isso precisa ser olhado dentro né, da escrita. E para que daquela função específica, as habilidades que não são exigidas, mais são valorizadas no cargo. Então, por exemplo, talvez a habilidade não exigida de um supervisor seja ele. Vamos falar da exigida. Talvez uma habilidade exigida do supervisor é saber lidar com as pessoas, né? E aí você, talvez que não tenha uma especialização da grafologia para RH, vai falar, então tá bom, então eu vou procurar uma escrita que tenha as letras ligadas, conectadas. Mas não é só isso. Existem habilidades que, dentro desse contexto, que pode ser que ele, por exemplo, consiga lidar com pessoas, mas as motivações dele são diferentes, o que faz com que essa pessoa talvez não consiga cumprir. E as habilidades não exigidas, talvez ele não precise fazer uma apresentação, aí você fala assim, não, ele vai ser supervisor do grupo de 30 pessoas, mas ele não vai ter que estar num palco para falar com os outros. Então, eu posso procurar de repente, por uma escrita um pouquinho de um tamanho menor, com, assim, não precisa ser tão grande, é uma habilidade não exigida, mas como essa habilidade não exigida vai afetar ele em outras funções que ele vai ter que desempenhar. Então, isso tudo precisa ser avaliado de uma maneira bastante minuciosa. Aí que você vai conseguir ser assertivo. Outra coisa também que dentro da grafologia para empresas que a gente faz do estudo da escrita é a relação do funcionário ou o candidato, né? Porque se for de pessoa que já está dentro do sistema, já é o colaborador. Aí você vê qual é a condição desse colaborador que já está dentro da empresa a mudar de função ou de receber uma promoção. Ou se for um candidato que você está colocando na empresa, né? Qual que é a relação desse candidato com o cargo que ele vai desempenhar? Nós avaliamos o tipo de talento que essa pessoa tem. Será que ela tem integridade? Será que ela tem estabilidade? Quais são as motivações, a escala de valores, os pontos fortes, os pontos fracos? Qual é o nível de adaptação e as competências que são valorizadas, que ela precisa ter, né? Essa posição que ela vai desempenhar, será que ela vai conseguir manter com o decorrer do tempo? Esse estudo detalhado das competências, eles são mais do que desejáveis. Se você não fizer um estudo detalhado das competências que precisa aquele cargo, você vai ser generalista e não vai dar certo também, tá? Então, com todos esses elementos, um grafoanalista especialista em recursos humanos, em seleção através da escrita, vai conseguir desenhar o padrão que a gente chama do profissionalismo grafológico, né? Da técnica que você tem vinculada ao profissional que você vai entregar, né? E aí sim, ter precisão, estrutura coerente, concisa, dentro da formação, nessa especialização, eu também ensino os meus alunos a fazer uma entrega de um laudo bem fácil para que o gestor não quer que você fique contando o que que aconteceu na infância dessa pessoa, como que pode ser o futuro dela. Essas informações para o gestor ou para quem está fazendo um processo seletivo não importa. Ele quer saber se as atividades, as competências, as funções, se o que ele vai ser cobrado por isso, se esse colaborador vai ter condição de desempenhar, né? São as necessidades específicas do cargo que o processo de seleção precisa ser feito, né? O que que acontece? Preencher uma vaga no processo seletivo precisa realizar estudo de orientação profissional, motivação também do colaborador dentro da empresa, né? Para que você consiga ter uma empresa e uma equipe concisa,
para trabalhar dentro de um projeto de uma maneira, todo mundo remando para o mesmo lugar. Senão fica o João pensando que ele não está sendo valorizado, porque ele não teve a oportunidade de ter destaque, o que motiva ele não é um elogio, o que motiva ele é ele sentir que alguém, um gerente ou um gestor, olhe para ele e pergunte, né, como é que está indo e que veja um detalhe de alguma coisa que ele faz, ou não. O que motiva essas pessoas, né? Às vezes a pessoa tem uma qualidade muito grande e ela não está sendo utilizada. E você tem essa pessoa dentro da sua empresa e você nem sabe qual que é a habilidade latente dela ali disponível. Então, todos esses fatores, eles são essenciais para quem quer trabalhar na área da grafologia, do estudo, da escrita dentro da empresa. Então, hoje foi para que você soubesse que esse processo de entender a nossa mente e entender os comportamentos através da escrita dentro da empresa tem uma função incrível. Vai te ajudar a saber colocar o candidato certo no lugar certo, na função correta, vai te ajudar a entender se essa pessoa é honesta, se não vai passar daqui um tempo e ela vai querer te processar porque aconteceu tal coisa, se ela vai ser leal, se ela vai ser. Mexendo com valores, ela vai ficar olhando porque ela tem um olhar um pouco mais materialista para as coisas e o olho cresce, né? A gente já não viu isso várias vezes? Então, essas oportunidades elas vão ser encontradas através do gesto escrever. E claro que se você quiser fazer essa formação, você precisa começar do começo, assim como um médico que faz um atendimento especializado na parte ocular, que é um ou então otorrino, qual que seja a especialidade dele, ele fez uma formação inicial, né? Ele se tornou um profissional da área médica, ele sabe a saúde, ele sabe o que tem a ver, por exemplo, a uma conexão cerebral vinculada ao sistema do olfato. Ele sabe que essa traqueia, que quando você respira, tem um líquido que cai aqui e que você não precisa, de repente, é, é, cuspir, jogar fora, mas que o teu próprio organismo ele limpa aquilo. Essas informações, elas são básicas, né? E dentro do estudo da escrita é a mesma coisa, você precisa de uma formação bem feita, né, para que você não misture todas as coisas, e é o básico, é o inicial. E aí depois você vai para uma especialização. Na especialização, você vai ter o recorte específico para você usar aquela ferramenta com precisão. Como se você tivesse, por exemplo, um bisturi na mão e, né, ou uma faca, você cozinha, ou você trabalha com alguma coisa de artesanato, qualquer coisa que seja assim, você precisa de uma ferramenta específica para cada coisa. E é assim que funciona. Então, se você não conhece a escrita como uma oportunidade de capacitação profissional, você se diferenciar no mercado, ser um profissional de alto valor, porque não é fácil você encontrar profissionais que têm essa distinção, principalmente na parte de recursos humanos, é onde a gente tem mais possibilidade disso acontecer. Eu te faço esse convite. Vem participar do meu treinamento do método Radar, que eu criei um método para você ir direto ao ponto, você saber como fazer, tá? É o primeiro passo. A partir desse primeiro passo, você vai fazer o quê? Especialização. A especialização na área de recursos humanos e gestão de pessoas. Porque se você é um profissional de RH, ou se você trabalha com pessoas, você é um headhunter, você precisa saber especificamente o quê? Por exemplo, lá no meu treinamento eu explico que tem habilidades que são específicas, generalistas, e essas não podem deixar de ter, e existem habilidades que elas são generalistas, tá? E que se você não tem as generalistas, como você vai olhar só a específica? Tem coisas que precisam ser vistas antes, que fazem parte da estrutura de uma psique bem organizada. E aí, o próximo passo são as habilidades por competência, por função. Então, você quer saber se aquele vendedor vai ter uma habilidade boa de convencimento e vai conseguir trabalhar num ambiente mais fechado, ou se nós estamos falando de uma área mais de beleza, ou seja qual for o ramo da tua empresa. Essas questões elas precisam ser averiguadas, investigadas, e claro que na escrita isso vai ser possível. Então, lembre-se disso.
Se você tivesse esse interesse de participar dos meus cursos, das formações e quer se capacitar como profissional, eu vou deixar aqui embaixo também na descrição desse vídeo um link para você entrar na lista de espera do treinamento do método Radek. E claro, a partir dessa formação básica inicial, que já é a tua capacitação profissional, você vai partir para especializações. Se você for médico, você pode fazer a grafopatologia. Se você for do RH, a empresa. Se você for uma advogada, você pode fazer nas áreas forenses. Se você for trabalhar com educação, você é professora e você pode utilizar os desenhos, na grafologia dos desenhos, os testes, onde você vai identificar o traço, não é a forma, qual a casinha fez aonde, não. Claro que a casinha onde a pessoa desenha tem um significado, mas é o traço, é o gesto a escrever, é o giro do punho, é isso que você vai identificar como particular de uma pessoa. E é exatamente nesse ponto aonde a gente se torna um especialista de alto valor, porque ali onde você enxerga, teu olho vai além. Teu olho consegue dizer coisas porque você estuda que as pessoas normalmente não vão conseguir identificar. Todo gesto parte da nossa mente. A nossa mente tem conexões neurológicas que levam para a ponta dos seus dedos a escrever. E aqui, então, fica no papel toda a tua experiência de vida, do teu nascimento, do que está acontecendo hoje e o que você pode vir a se tornar lá na frente. Psicólogas, coaches ou coaches, né? Tanto faz a área que você esteja. Como eu falei, a disciplina da grafologia ela tem inúmeras aplicações. Você só precisa primeiro ter o básico e depois fazer as formações específicas da área que você quiser. Né? A pessoa, por exemplo, que é um advogado ou uma advogada, pode fazer a formação em perito grafotécnico. Na perícia, a gente consegue dizer para o juiz se aquela escrita saiu ou não do punho de uma pessoa. E isso faz com que você possa aumentar o teu valor de trabalho, que você possa fazer uma orientação para uma pessoa e ter mais um upgrade, algo que você possa oferecer a mais para essa pessoa. Então é isso. Fico por aqui hoje. Espero que você tenha entendido que vale a pena você investir tempo e você se capacitar, né? Colocar ali mesmo um investimento nisso, porque com certeza você vai colher excelentes frutos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o teu like aqui e escreve para mim se você tiver mais uma dúvida em relação a como o estudo da escrita pode ser para uma empresa. Eu vou ter um grande prazer em te responder, tá bom? A gente se vê no nosso próximo encontro aqui. Tchau!